Lição 6, Escola Bíblica. A Bíblia como um guia para a vida. Nosso texto áureo é: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. A verdade prática. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. Alicerçados nos ensinos da palavra de Deus, somos instigados a viver com sabedoria e prudência. Salmo 119, do 97 ao 105. Quanto amo a tua lei! É a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Quão doces são tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nesta lição temos como propósito mostrar que a Bíblia é um verdadeiro guia para a nossa vida. Quem põe em prática seus ensinamentos será considerado um verdadeiro sábio. A Bíblia é um livro divino que nos ensina a sabedoria de todas as áreas da vida. Neste livro está presente o que precisamos para viver de maneira que glorifique a Deus, que os nossos alunos permitam que a Bíblia seja o guia da vida deles. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras, porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. João 5,39. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. A palavra de Deus é alicerce. Importante ressaltar que a Bíblia é a única infalível revelação escrita divinamente inspirada. Quem ouve e coloca em prática a palavra de Deus é comparado a uma pessoa prudente cuja casa é alicerçada sobre a rocha. Nessa ilustração de Jesus, a casa simboliza a vida. A vida deve ser edificada nos ensinos de Cristo a fim de alcançar a virtude em um destino glorioso. O propósito de Cristo é a rocha. Ele tem as palavras de vida eterna. A síntese desse grande ensinamento é que nem as crises dessa vida e nem a eternidade poderá abalar quem está firmado em Cristo na sua palavra. Os Salmos declaram que a palavra de Deus é a lâmpada para os pés e a luz para o caminho. Significa que a Bíblia possui orientações para cada passo do nosso viver e instruções para todo o curso da nossa vida. Pedro fala da palavra como uma luz que alumia um lugar escuro. Quer dizer que a luz nas Escrituras dissipa a escuridão espiritual e nos conduz em segurança pelo caminho da vida eterna. Cristo disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. E Paulo ensina que devemos andar como filhos da luz e afastados da prática do pecado. Tendo a inspiração divina como pressuposto, ratificamos novamente que a palavra de Deus é a nossa autoridade final de fé e prática. A Bíblia difere de outros livros porque seus ensinos são fidedignos e confiáveis, não erram nem falham. Desse modo, o texto bíblico permanece inalterado. Por conseguinte, os princípios bíblicos têm aplicação hoje, assim como tiveram antigamente. Os padrões da ética e da moral cristã não sofrem mudanças. Portanto, os valores cristãos são permanentes, pois a fonte da autoridade é permanente. Assim sendo, o comportamento e o caráter do cristão se alicerçam nas doutrinas bíblicas. E a vida do crente está alicerçada na imutável palavra de Deus, a luz para o nosso caminho. Isso quer dizer que nós não iremos errar em nada e não iremos pecar nunca mais? Não, meus amigos. Iremos errar. Infelizmente, a gente continua pecando. Mas conforme a gente evolui na vida cristã, pecamos menos, com menos frequência, como se a gente estivesse se exercitando. Se eu for resolver agora levantar 400 quilos de peso, eu não vou conseguir. Mas se eu ficar anos e anos treinando, eu vou conseguir um dia, obviamente, vou chegar lá e vou conseguir levantar esses 400 quilos. Por isso somos provados na fé e temos que passar por coisas ruins e que nos causam arrependimento e constrangimento para que nos acheguemos sempre a Jesus e não vermos isso como uma hipocrisia de pecou, vai lá e fala com Deus. Não, vê como você está se limpando daquilo de errado que você fez. Lave-se no sangue do Cordeiro. Quando você tiver um pecado, vai e faça algo para Cristo, vai e faça algo que a Bíblia nos ensina a fazer e ore e fale em voz alta que você não quer mais repetir aquele pecado, que você não quer mais
continuar daquela forma, você realmente deseja e anseia no seu coração que Jesus e o Espírito Santo habitem dentro de ti, para que aquele pecado não fique te consumindo. E depois de feito, não adianta ficar assim, se martirizando além do que necessário. Arrependa-se do pecado. Se não tiver arrependimento, peça arrependimento na sua oração. Peça para que Jesus te dê o arrependimento e depois te perdoe. E siga. Siga, sem parar, sem olhar para trás. Não faça que nem a mulher que virou a estátua de sal. Não olhe para trás. Não fique olhando para trás. Passou, deu, foi embora. Arrependa-se, peça arrependimento, peça perdão, se perdoe. Deus vai lhe perdoar e siga em frente. A batalha continua, a batalha não para. Daqui 10 minutos a batalha continua. É de novo, de novo, de novo. É todo dia. Não, sem esmorecer, sem esmorecer. O conceito de sabedoria, o substantivo hebraico para sabedoria é hokmah, e seu correspondente em grego é sofia. Ambas as palavras têm o sentido de habilidade, experiência e qualidade de quem é sábio. A obra Teologia Sistemática, uma perspectiva, assegura que a sabedoria reúne o conhecimento da verdade com a experiência do cotidiano. Significa que o conhecimento absorvido pela mente deve ser aplicado em todas as situações da vida. Nesse aspecto, o conhecimento sem a prática não produz sabedoria. É o que eu acabei de falar. Você chegar-se a Deus quando faz algo errado, você tem que fazer algo errado. Não que Deus mande você faça as coisas erradas, mas provavelmente Ele permite às vezes que a gente faça tropece aqui para poder se achegar nele, aprender e ter mais sabedoria, para que a gente possa ensinar os outros também, para que quando tropeçarem não ficarem se mitigando, murmurando e se martirizando além do necessário. Segue em frente, a batalha continua, o caminho ainda, a gente ainda não alcançou o caminho. Sempre o foco na coroa, foco em Cristo, foco é lá. Não tira os olhos da coroa. Mas eu caí, foi feio, uma abominação. Não importa, não importa. Saulo de Tarso matou, cometeu atrocidades e não parou de andar, seguiu no caminho e ele foi. E ele conheceu Cristo. Então, não fique se achando, não, mas o meu pecado é imenso, é demais para que Deus perdoe. Deus vai perdoar. Continua no caminho, segue na batalha. Não desista. Deus é a fonte da sabedoria. A sabedoria é um dos atributos divinos. Portanto, Deus é a sua fonte. A sabedoria divina é inescrutável. Toda a sabedoria dos santos provém da parte de Deus. Em resumo, visto que Deus é a verdadeira sabedoria, as suas palavras e seus atos são igualmente sábios. Nesse sentido, todos que vivem de acordo com os preceitos da palavra de Deus são considerados pessoas sábias. Então a sabedoria ela vem com o tempo, né? Então, não vai te dar, bum, estalar os dedos. Ah, Deus, eu quero ser musculoso. Aí abre uma academia do lado da tua casa e tu fala, não, Deus, mas eu quero ser musculoso. Não é assim que as coisas acontecem. Deus ele te dá a capacidade, ele te dá a sabedoria e ele vai te aprimorando conforme o tempo vai passando. Né? Mas ele não vai te dar toda a sabedoria num instante. Tu vai treinando isso e aprendendo. A Bíblia registra que o temor do Senhor é o princípio do saber. A frase temor do Senhor não significa ter medo de Deus, mas expressa a reverência e adoração. Essa atitude é o preceito pelo qual se inicia a sabedoria. O temor a Deus produz entendimento, e por meio da obediência das Escrituras, os cristãos passam a viver como pessoas sábias, em contraste com os que rejeitam o Senhor e a sua palavra permanecem na ignorância. O temor, ele é realmente isso, é a reverência e a adoração, mas não ter medo de nossa, eu não vou nem falar com Deus porque eu cometi algo errado, eu não vou nem falar com Ele, porque esse medo não vai te gerar aproximação. Né? Temos que tomar cuidado com isso, não ter este medo de se achegar a Deus com medo de ser. De levar uma palmada na bunda, né? De levar uma chicotada, um laçaço de Deus. Se as coisas estão indo mal, se as coisas estão indo ruim, manda mais. Manda mais. E paga. E paga. Paga porque a gente sabe que a gente plantou coisa ruim, então paga, manda mais, pode dar. O caminho continua, vamos seguir. Com força em Deus a gente consegue. Os benefícios da sabedoria. O salmista declara que o ato de meditar nas palavras de Deus o tornou mais sábio que todos à sua volta. Esta afirmação significa que ele adquiriu sabedoria ao aplicar os preceitos do Senhor na sua vida. Salomão assegura que a pessoa sábia tem muitos benefícios, dentre eles acumula conhecimento, ganha almas, torna-se próspero e exerce o domínio próprio. Em vista disso, somos advertidos a empregar esforços na busca da sabedoria. Esse domínio próprio é a coisa mais difícil que a gente tem de conseguir, e a gente só consegue aprendendo e tendo sabedoria e aprendendo todo dia.
Deus é a fonte da sabedoria e por isso o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Logo, meditar e aplicar a Bíblia em nossa vida nos torna pessoas sábias. Básico. O dicionário Wycliffe esclarece que o termo em hebraico Arum é usado no sentido positivo para identificar uma pessoa sensata, e o que o adjetivo grego sínetos enfatiza uma decisão inteligente. O dicionário Vine destaca que o substantivo grego phronesis e suas declinações denotam sabedoria prática, e que sinesis sugere avaliação que precede a ação. Em termos gerais, a prudência é a virtude que evita ações temerárias. Nesse aspecto, com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Com cautela e bom senso, uma pessoa prudente é capaz de discernir e fazer a escolha correta. Ponderar, discernir, pensar, parar, pensar, depois agir. Planeja e faz. E não simplesmente sair fazendo as coisas ao seu bel prazer. A prudência dos justos, a pregação de João Batista, tinha como finalidade converter os rebeldes à prudência dos justos. Nesse sentido, a mensagem da salvação em Cristo não apenas restaura o pecador, mas também o faz andar por veredas de retidão. Paulo declara que a graça de Deus nos traz sabedoria e prudência. A sabedoria para compreender a verdade e a prudência para agir corretamente, segundo a vontade de Deus. Essas dádivas são aperfeiçoadas pela oração, leitura das Escrituras e comunhão com o Espírito Santo. O livro de Provérbios descreve os benefícios da prudência, dentre eles destaca-se o autocontrole para não revidar ofensas, a humildade para não exibir conhecimento, a correta tomada de decisões, o pensar antes de agir para não ser influenciado, o alcance de boa reputação e alta posição, a sujeição ao aprendizado e à correção, o desviar-se do perigo por meio de soluções antecipadas. Nos evangelhos, Cristo enfatizou que a pessoa prudente tem a palavra de Deus como regra de vida, procede com retidão, cumpre seus deveres com fidelidade, por fim, cuida com esmero da sua vida espiritual e mantém acesa a chama do Espírito. Em vista disso, a Bíblia nos exorta a viver prudentemente e não como nécios. Não viver assim é como eu acabei de falar, Deus dará de qualquer jeito. A prudência é a sabedoria na prática. Ela nos leva a agir corretamente e sem precipitações segundo a vontade de Deus. A Bíblia é um guia seguro para a nossa caminhada cristã. O texto sagrado aponta para Cristo, o único caminho que leva à vida. O que eu acabei de falar, a coroa, a missão. Nesta nobre tarefa, a imutável palavra de Deus alumia o caminho que devemos trilhar. Assim, por meio da obediência às Escrituras e o temor a Deus, recebemos sabedoria e prudência em nosso andar como filhos de luz. Graças a Deus. E quanto mais a gente recebe sabedoria, menos a gente peca e mais rápido a gente volta pro caminho. Eu sempre gosto de falar isso. Quer dizer que a pessoa não vai pecar. Muita gente tem essa ideia de eu não vou mais fazer nada errado, eu vou ser completamente diferente. Vai ser completamente diferente. Tu vai ver a vida completamente diferente do que tu tá vendo agora. Mesmo que nada mude, mesmo que tudo continue da mesma forma. A forma com que tu enxerga as coisas vão mudar. Principalmente isso. E às vezes a gente vai cair, a gente vai cometer erros, a gente não vai ser perfeito aqui em vida. Mas cada vez que a gente continua se esmerando e indo a Deus, indo ao Espírito, nós nos lavamos no sangue do Cordeiro, a gente volta cada vez mais rápido, a gente demora cada vez mais a cair, até que a gente não cai mais, até que a gente está sempre no caminho e não sai da linha, e aí começamos a ficar irrepreensíveis, e somos realmente como sacerdotes de Deus, né, daqui na Terra. E Deus não vai permitir que as coisas dele sejam cuidadas por pessoas que não tenham alcançado ainda esse caminho, tem que ser pessoas experimentadas já na fé. Então, às vezes, em algumas igrejas isso acontece, porém não é via de regra, né? Deus cuida da sua igreja, cuida da sua noiva, e Ele mantém tudo nos trilhos e tudo no caminho. Que nós possamos orar todo dia, nos lavar todo dia e limpar todo dia os nossos pecados, por piores que sejam. E por mais que as pessoas possam vir e apontar o dedo na nossa cara e dizer, se tu tava, agora há pouco tu tava fazendo cagada. Mesmo assim, nós temos um advogado e nós nos limpamos. Essa é a diferença do porco para a ovelha. O porco vive na sujeira, ele vive na imundícia e ele gosta disso. Ele gosta de viver ali. A ovelha não. Se ela cai na lama, ela sai dali para se lavar. Ela não fica suja. Ela vai ser limpa. O pastor vai nos limpar. Então, por mais que seja errado, independente do seu pecado, volte-se para Deus. Volte, lave-se, peça ajuda, deite no colo de Deus, leia as Escrituras, ore pelo Espírito Santo, seja iluminado, seja lavado no sangue do Cordeiro, porque Ele,
se sacrificou por nós, ele não foi de graça, ele pagou por isso. A gente sabe que o constrangimento e arrependimento que é, mas continuemos seguindo na palavra do Senhor, sem hesitar. Deus é muito maior. Deus vai estar sempre com a gente e a gente vai conseguir vencer o pecado. Espero que tenha sido boa e edificante as minhas palavras. Quem gostou, dá um curtir. Boa noite.